Olá pessoal, essa é a nossa videoaula sobre a poesia da segunda geração do romantismo brasileiro. Essa geração também pode ser chamada de ultrarromantismo, ou geração do mal do século, ou simplesmente de byronismo, dada a forte influência do poeta inglês Lord Byron. Por volta dos anos 1840, a força do nacionalismo romântico, dessas simbologias românticas ligadas à natureza e ao índio como símbolo nacionais, elas começam a perder força na literatura brasileira e começa a surgir um novo romantismo mais ligado à manifestação do eu. Tá? O subjetivismo já era uma marca do romantismo na primeira geração, mas esse romantismo da segunda geração é muito mais egoísta, muito mais ligado aos próprios sentimentos, à ideia de fuga da realidade, e é isso que a gente vai discutir mais adiante. Formalmente, essa geração não tem muita diferença da primeira, não. Tá? Por quê? Porque a liberdade de criação romântica ela continua existindo. Assim como na primeira geração o conteúdo é mais importante que a forma, nessa segunda geração também a versificação é livre. Isso não significa, por exemplo, que um poeta dessa geração, como Álvares de Azevedo, que ele não possa escrever sonetos como ele escreveu. A questão é, o poeta escreve conforme a inspiração lhe manda. Então, ele adota a forma que ele preferir para escrever aquilo que ele pretende. Né? Então, essa ideia de identificar um poema pela forma, no romantismo, ela não é muito possível, porque os poetas românticos adotavam a forma livre e os versos brancos, mesmo que às vezes usassem rimas e padrões formais, mas era por livre escolha do poeta. Tá? As temáticas, então, se a gente está falando de evasionismo, né, se a gente falou que essa geração é muito mais voltada para si mesma, o evasionismo, que na primeira geração era voltado para a natureza e para um passado histórico glorioso, que era representado no Brasil pelo índio, né? Nesse caso, os poetas vão idealizar, e essa idealização é a marca do romantismo em todas as gerações. Tá? Mas eles vão idealizar a infância, eles vão idealizar a morte, tá? Como fuga da realidade, eles vão tratar de temas mais sombrios, como noite, escuro, solidão, tristeza, tudo isso porque é como se a realidade fosse dura demais para ser encarada frente a frente. Então o poeta vai fugir a essa realidade por meio da inspiração, vai fugir para o espaço do sonho, e esse sonho vai ser o sonho de infância ou o sonho de morte. Tá? Então sempre vão ser esses ambientes lúgubres, sombrios. É uma poesia que, no geral, ela é bastante pessimista com relação à vida, mas também resulta em poemas de amor muito bonitos, tá? Porque nessa geração ganha força a noção de idealização do amor e da mulher. Tá? Então o amor vai ser algo muito importante para esses românticos. Vem daí, inclusive, a associação entre romantismo, que era o movimento literário, e romantismo como nós o entendemos hoje nessa questão da relação amorosa. Tá? Vem dessa idealização do amor que existe no romantismo, principalmente a partir dos anos 1840. Tá? Subjetivismo e egocentrismo. Basicamente é a mesma coisa, né? Se a poesia é subjetiva ou egocêntrica, ela está tratando do eu. Tá? Então é um poeta que manifesta os seus sentimentos, mesmo quando ele está falando para outra pessoa, essa outra pessoa ela é o objeto do seu amor, do seu desejo, e é desses sentimentos pessoais que o poeta vai tratar. Tá? Nessa figura que vocês estão vendo aí no slide, nós temos uma representação
de duas entidades shakespearianas que são importantes para esses poetas da segunda geração, que são as chamadas faces de Ariel e Caliban. Ariel, um anjo benfazejo, né? Um anjinho, aquela coisa da pureza, símbolo da pureza, símbolo da beleza imaculada, né? Inatingível, idealizada. E Caliban é a face do demônio, é a face do mal, a face demoníaca. Tudo que é do horror desse sujeito vai ser representado pela face de Caliban. Então esse dualismo também é muito presente. Notem, por exemplo, que ele fala de infância e morte, né? Então esse dualismo, a infância é a pureza de Ariel, a morte é a crueza de Caliban. E o poeta vai evadir a realidade nessas duas instâncias. Tá? Os principais poetas dessa geração são Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Eu trouxe aqui um poema de Álvares de Azevedo e um de Casimiro de Abreu que são bastante representativos disso. Tá? Olha esse poema, por exemplo, que se chama Se Eu Morresse Amanhã, de Álvares de Azevedo. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que amanhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais loçã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora a ânsia de glória, o doloroso afã, a dor no peito emudecer ao menos, se eu morresse amanhã. Então, gente, olha como esse poema olha o dualismo que é importante aí. Tá? O poeta está especulando a própria morte. Ele pensa, se eu morresse amanhã, o que eu perderia se eu morresse amanhã? Então, se eu morresse amanhã, viria fechar meus olhos minha triste irmã. O poeta pensa no sofrimento que aqueles que ficam teriam com a sua morte. E o poeta pensa em quanto ele perderia. Olha a glória futura, quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que amanhã. Então, o poeta é como se o poeta estivesse pesando o que ele ganha e o que ele perde com a morte. Então ele começa falando das coisas que ele perde, né? Quanta glória persinto, eu perdera chorando essas coroas. Note que ele usa a forma verbal perdera, batera, no lugar de perderia, bateria. Tá? Mas a intenção é que seja um futuro do pretérito mesmo, quer dizer, esse futuro hipotético. Né? Eu perdera chorando essas coroas, não viveria tantos amores, tudo isso o poeta perderia se ele morresse. E aí vem uma conjunção adversativa, né? O mas, essa dor da vida que devora. Mas, quer dizer, eu perderia muitas coisas se eu morresse amanhã, mas eu ficaria livre dessa dor que devora a ânsia de glória. Essa dor no peito ficaria emudecida se eu morresse amanhã. Então é um poeta que está refletindo em como a morte aparece como uma possibilidade de fuga de uma realidade que lhe é dolorosa. Né? A dor no peito emudecer ao menos se eu morresse amanhã. Então esse tema é muito recorrente nesses poemas dessa geração. Vocês devem levar em consideração que os poetas dessa geração eles eram muito precoces, tá? Em sua produção. Por exemplo, o Álvares de Azevedo morreu com apenas 24 anos e deixou uma poesia tão relevante que a gente estuda até hoje. Né? E eram poetas muito doentes e viviam essa vida desregrada das tavernas e tal. Tem até o livro Noite na Taverna, do qual nós falaremos mais adiante. Enfim, eram poetas para os quais a vida era muito dolorosa. E aí essa ideia de morte é frequente nesses poemas. O outro poema que eu trouxe só um trecho porque o poema é longo,
é de Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu. É um poema bastante lido, bastante falado, que a princípio parece muito positivo, sabe? Vamos ler para vocês verem. Ó que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores naquelas tardes fagueiras à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. E o poema continua nessa toada, gente, falando das maravilhas da infância, né? Para no final voltar com a primeira estrofe, repetir a primeira estrofe. Ó que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então, tudo isso que parece um poema muito positivo de exaltação da infância passa a ser um poema, diante do retorno dessa estrofe, ó que saudades que tenho, passa a ser um poema de lamentação do que se perdeu. Ou seja, essa pureza, essa alegria da infância, ela se perde, né? Ela já não existe mais. Por isso a saudade. A saudade é querer de volta algo que você não tem mais, né? Então, esses são dois exemplos da poética desses sujeitos da segunda geração do romantismo. Tá? São temas recorrentes que vocês vão ler em outros poemas deles, que eu vou colocar lá na sala. E no mais, obrigado pela atenção. A gente se vê na próxima.